Olá, pessoal. Bom, esse vídeo agora é com questões para direito constitucional. Então, eu peguei algumas questões que foi daquela banca FADESP, e aí eu peguei 3 questões daquela prova para a gente resolver aqui juntos. Então, antes de começar aqui, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e de se inscrever no canal. Bom, pessoal, a nossa primeira questão aqui de prova é essa daqui. Sobre os direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, pode-se afirmar. Bom, então, nesse caso, a gente teria que dar uma olhada lá no artigo 5º sobre essa parte de direitos e garantias. Antes de começar a ler aqui as alternativas, eu também quero avisar vocês que eu vou começar a produzir vídeos com só a leitura desse artigo 5º da Constituição. Por quê? Essa base da leitura vai ajudar tanto eu, quanto para memorizar as coisas, quanto você para escutar as coisas também. Então, eu vou só ler o artigo 5º, que já é muita coisa lá. E esse artigo 5º, ele vive caindo nas provas de concurso. Então, é para qualquer tipo de concurso que ele peça essa parte de direito constitucional. Então, esses vídeos que eu vou produzir, né, só apenas da leitura do artigo 5º, ele será muito bom para nós. Então, tá. A alternativa dessa questão aqui, ela diz assim: a garantia de acesso à informação permite, inclusive, que o interessado tenha livre acesso de conhecimento da fonte da informação. Bom, quando a gente olha lá no artigo 5º, no inciso 14, ele diz assim: é assegurado a todos o acesso à informação, ok, e resguardado, olha só, o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Então, aqui ele está falando sobre aquela parte da gente ter acesso à informação. Lembra que tem até uma lei sobre isso, né? Sobre o acesso à informação, os critérios, tem várias coisinhas assim que a gente tem que estar ciente disso. Por quê? Porque ele já começa a falar sobre esse assunto já aqui na Constituição. E aí ele fala, né, que todo mundo, eu, você que está vendo esse vídeo, a gente tem acesso à informação. Só que, detalhe, né, aquele exceto como sempre, né, é resguardado o sigilo da fonte. Então, a gente tem esse acesso à informação, porém a gente não tem essa autorização de saber sobre a fonte, né? Então, essa fonte ela tem um sigilo. Só que quando a gente olha lá para a letra A, né, ele diz que tem essa garantia de acesso à informação, só que, inclusive, o interessado, ele tem esse direito sobre a fonte da informação, né? E aí a gente acabou de ver que não, né? Que ele é resguardado o sigilo da fonte da informação. Então, essa letra A já estaria incorreta. A letra B ele diz assim: a liberdade de associação é permitida tão somente para fins lícitos, inclusive para aquelas de associações de caráter paramilitar. Bom, quando a gente começa a ler essa alternativa aqui, a gente já começa a perceber que está estranha, né? Geralmente, quando as questões vêm assim, somente, ou a própria palavra inclusive, ela gera já uma dúvida na gente. Para quem começa a ler assim, por exemplo, aqui o direito constitucional do artigo 5º, começa a perceber assim que tem coisas assim que não são cabíveis. Então, bora ler lá o que está na questão. Está na Constituição, né? Então, ela está lá no inciso 15, 16, 17, que ela diz assim: é plena liberdade de associação para quê? Para fins lícitos. Então, fins lícitos que permitidos, né? Só que, mais uma vez, vedada. Vedada o quê? O caráter paramilitar. Então, tá vendo? Olha só, a gente está na nossa segunda informação da Constituição. E aí, ela sempre tem um exceto, né? Então, olha só, o primeiro foi em relação ao sigilo da fonte. E agora que a gente está lendo sobre a associação, ela é apenas para fins lícitos. Então, se ela é apenas para esses fins lícitos, é lógico que é vedada para fins ilícitos, que eu já vi questão utilizando essa palavra, né? Então, é para fins ilícitos ou para caráter paramilitar. Então, olha só. Aqui ele diz, né? Inclusive, mais uma vez a palavra, então estaria incorreta. Por quê? Porque ela não é permitida para esse caráter paramilitar ou até para fins ilícitos, que eu já vi em outras questões. A letra C, ele diz assim: a igualdade constitucional entre homens e mulheres permite que, constitucionalmente, sejam tratados diferentemente. Bom, eu trouxe essa questão porque eu achei muito interessante ela daqui.
Porque nessa questão é essa alternativa da letra C. Mas eu fiquei em dúvida, né? Por que, né, seria? Porque lá na Constituição, quando a gente olha, né, ela diz assim, lá no primeiro item, olha só. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos do quê? Da Constituição. Então, os homens e as mulheres estão no mesmo patamar, vamos dizer, no mesmo nível. Só que quando a gente lê essa informação, aqui é aplicado os princípios, né? Lembra lá que na Constituição tem vários princípios? Então, um princípio principal aqui seria o princípio da igualdade ou até isonomia, que a igualdade é aquele tratar igual, né? Que é isso aqui que ele está dizendo. Homens e mulheres são iguais, tanto que em direitos e obrigações. Só que, me desculpe, se eu não utilizar os termos corretos e tal, porque eu não sou formada na área de direito, eu já sou formada em área de ciências agrárias, então ela é bem diferente, assim, a nossa formação. Bom, para o direito, eu sempre percebo que, por exemplo, a questão desses princípios, ela sempre tem, assim, dois lados. E aí vem sempre aquela ideia de jurisdição ou de alguma teoria de algum autor, essas coisas, né? Sempre assim para complicar a nossa vida. Mas isso daqui eu achei bem interessante e para também informar vocês, porque olha só, esse aqui é o princípio da igualdade, né? Então, a igualdade dá aquela ideia, mais uma vez, de igual. Igual para todos. Todos quem? Homens e mulheres. Só que nesse quesito aqui, o princípio da igualdade, ela tem duas formas, que é a primeira formal e a material. Vamos dizer assim, dois mundos, o mundo formal e o mundo material. O mundo formal é aquele mundo da lei, é o que está escrito na lei, que é o quê? Esse exemplo aqui primeiro. Os homens e as mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ou, lendo essa daqui, é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Ou, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. Então, isso daqui ela é aplicada no mundo formal, que é o da lei, é o que está escrito na Constituição. Só que quando a gente vai para o nosso mundo real, nosso mundo, vamos dizer assim, de concurseiro, por exemplo, né? A gente se depara com uma lei bem diferente, né? Porque nem sempre essas informações da lei, elas são praticadas na realidade, que é o que eu classifico aqui no mundo material, é a nossa realidade, olha só, realidade. Porque assim, a gente vê que as coisas não são assim, né? Que há sempre um tratamento diferenciado, por mais que na lei esteja escrito assim. E aí eu achei bem interessante que eu encontrei essa frase aqui, que é bom a gente lembrar quando a gente falar da questão do princípio da igualdade no mundo material, que é tratar desiguais na medida de sua desigualdade. Por quê? Segundo o que eu li, nem sempre os homens e as mulheres vão poder, nesse quesito aqui do primeiro, né? Vão poder, vamos dizer, competir lealmente, né? Com todo o respeito à luta das mulheres, essas coisas, né? Eu sou mulher, mas mesmo assim eu gosto de falar sobre isso, né? Porque tem às vezes que a gente não consegue competir, né, igualmente. Então, olha só, eu trouxe até um exemplo aqui, por exemplo, o TAF. O TAF é um exemplo muito que está presente na nossa vida, porque quando a gente vai para o TAF, a gente percebe uma certa diferença, né? Por exemplo, dos exercícios, do período do exercício, o número de repetições. Então, isso aqui seria uma forma de tratar desiguais na medida de sua desigualdade. Aí, um outro exemplo também seria as cotas que eu encontrei. Então, olha só, isso daqui eu achei bem interessante porque eu ainda não tinha assimilado esse conceito. Então, olha só, o princípio da igualdade tem esses dois mundos, formal e material. Só que no nosso mundo é o material, né? É a realidade, é o que acontece de fato. E aí, nesse mundo real, a gente percebe como é que são, como é que é praticado, né? Vamos dizer, esse mundo formal na nossa prática. Então, é isso que a questão lá diz, né? Que é a igualdade constitucional entre homens e mulheres permite que constitucionalmente sejam tratados diferentemente. Então, é por isso que a letra dessa questão seria a letra C. Aí a letra D. A propriedade de imóvel da área rural não está submetida ao atendimento da função social? Bora lá. Lá no item 23. A propriedade atenderá à sua função social. Então, ela é uma função social, a propriedade, né? Então, ela diz aqui que não está submetida ao atendimento da função social. Então, estaria incorreta, né? Ela sim, ela atende à função social.
E a letra E, só para a gente terminar aqui, ela diz assim: a lei penal não retroage em qualquer situação jurídica. Bom, esse tipo de informação aqui eu já vi várias vezes em questão. Que ele pede, né? Às vezes ele erra lá alguma coisa para a gente saber se sabe sobre isso. Então, olha só, quando a gente olha lá na Constituição, ele diz assim: a lei penal não retroagirá. Salvo, olha só, lembra, né? Sempre tem um exceto, salvo, resguardado. Para quê? Para beneficiar o réu. Então, isso daqui é uma informação que é muito recorrente nas provas. Então, a lei penal não retroagirá. Eu já estou até lendo errado. Retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E aqui ele diz em qualquer situação. Então, lembra quando a gente fala nessas questões de lei? Ela tem que estar sempre copia e cola nas questões quanto no artigo 5º da Constituição. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra C. Segunda questão aqui de prova, ela diz com relação sobre o poder legislativo da Constituição. E aí pode-se afirmar que. Então, a gente vai ter que encontrar a informação correta sobre o poder legislativo. Lembrando que esse tipo de informação, ele está na Constituição, no título 4 da Organização dos Poderes, dentro dele no capítulo 1, já bem no início do Poder Legislativo, e da seção 1 do Congresso Nacional. Então, a gente vai saber um pouco mais do que está escrito lá com relação ao Poder Legislativo. Então, olha só, ele inicia falando assim: o Poder Legislativo é exercido por quem? Pelo Congresso Nacional. E em seguida, ele diz que cada legislatura terá o quê? Duração de 4 anos. Então, isso daqui já seria uma informação essencial para a gente ter noção, né? Do tempo em relação a que cada legislatura tem, que é até de 4 anos. E por quem é exercido o poder legislativo? É pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, ele é formado tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal. Então, a gente vai ver as características de cada uma, informações que a Constituição informa sobre cada uma, né? Então, olha só, a Câmara dos Deputados, ela é representante, elas são eleitas para quê? Para serem representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional de quê? Em cada estado e em cada território e em Distrito Federal. Então, a gente já pode ter noção, porque como ele é proporcional, então ele está de acordo com o número de, vamos dizer, de habitantes, né? De cada estado, território ou Distrito Federal. E eles são representantes de quem? Do povo. Então, olha só, o número total de deputados é o quê? Estabelecido por quem? Qual é o meio legal? É a lei complementar, que é proporcional à população, olha só como eu falei, né? Porque ele é um sistema proporcional à forma de eleição e procedendo-se aos ajustes necessários. Então, sempre há uma atualização. Mas em relação ao quê? Ao ano anterior às eleições. Nenhuma daquelas unidades de federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Então, olha só, a gente percebe que há sempre um ajuste de número de deputados para cada estado, território e Distrito Federal. Por quê? Porque sempre há um parâmetro, né? Onde esse parâmetro de mínimo é que tenha menos de 8, né? Ou mais de 70. Então, há sempre um equilíbrio lá. E, mais uma vez, ele é representante do povo. E aí ele diz, por último, que a cada território, né, ela elege 4 deputados. Então, um território, 4 deputados. Então, algumas informações aqui que a gente tem que ter noção. Em relação ao tempo, que é a legislatura que é de 4 anos, a forma de eleição da Câmara dos Deputados, que é o sistema proporcional. Aí por quê, né? Porque está de acordo com o número de pessoas, a população, como ele diz aqui no segundo quadrinho, que reside em cada estado, território e Distrito Federal. E aí, em cada território, há a eleição de 4 deputados. Bom, como eu falei, né? Então, a gente viu lá que o Congresso Nacional ele é formado pela Câmara dos Deputados e segundo pelo Senado Federal. E aí vamos falar do Senado Federal. Ele é eleito representante dos estados e Distrito Federal, eleitos segundo o princípio do majoritário. Então, a gente já começa a perceber a diferença da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A Câmara dos Deputados, ele é do povo e é pelo quê? Sistema proporcional, né?
de acordo com o Estado, território e Distrito Federal. E aí, quando a gente vai para o Senado Federal, ele já é representante, vamos dizer, de uma figura maior, que é quem? O Distrito e o Estado. Só que ele é eleito de acordo com o princípio majoritário, não é mais proporcional como a gente viu lá na Câmara. E aí, cada Estado e Distrito Federal, ou seja, ambos, né, os dois juntos, eles vão eleger o quê? 3 senadores. E aí, desses 3 senadores, eles têm um mandato de 8 anos. Então, mais uma vez, esses períodos são importantes para a gente. Então, mais uma vez, para cada Estado e Distrito Federal, são elegidos 3 senadores, com mandato de 8 anos. E aí, olha outra informação. A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, só que alternadamente, por 1 e 2/3. E, por fim, um senador, ele tem, vamos dizer assim, ferramenta, né, como 2 suplentes. Então, cada senador tem 2 suplentes. Então, a gente tem que ter noção de como é organizado, né? Tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal. Lembrando que eles formam o quê? O Congresso Nacional. Que eles exercem o poder do quê? Do poder legislativo. Então, quando a gente volta lá para a questão, a gente tem que saber qual é a alternativa correta. Então, olha só, letra A. Cada legislatura tem duração de 4 anos. Tá vendo que foi a primeira alternativa que eu falei lá? Na Câmara dos Deputados, então essa já seria a alternativa correta. E aí vamos ver, a letra B. O Senado Federal é composto por 4 senadores, eleitos por cada estado e pelo Distrito Federal. Bom, o que estaria correto aqui? É com relação ao número de senadores, porque olha só, quando a gente volta lá, a gente vai dar... Opa! Quando a gente olha lá, de novo, né, na parte do Senado Federal, mais uma vez, que ele é representante do Estado e Distrito Federal. E aí, cada Estado e Distrito Federal terá 3 senadores. Só que aqui, ele diz que é 4 senadores. E aí, olha só, a letra C, ele está repetindo quase a mesma coisa da B, só que ele começa certo, só que ele diz assim, que é 3 senadores eleitos por cada estado e 1 senador eleito pelo Distrito Federal. E não, né? Lembra lá? 3 senadores, eles são representantes do estado e também do Distrito Federal. Então, esses 2 grupos estão juntos para no final terem 3 senadores. A letra D, olha só, o Senado Federal é composto por 2 senadores. Já começou errado, né? Porque são 3. E aí ele complementa ainda, né? 2 senadores por estado e 1 senador eleito pelo Distrito Federal. Então, aqui eles vai só dizendo assim, é um para estado e outro distrito, um para estado e outro para o distrito. Tipo assim, ele está separando esses 2 grupos, mas como nós vimos, não, eles estão juntos. Então, o estado e o Distrito Federal, eles estão juntos, só que eles podem só eleger 4 senadores. E a letra E seria a mesma coisa, só que ele muda aqui, que é em relação a 2 senadores por cada estado e pelo Distrito Federal. Então, a alternativa correta dessa questão seria a letra A. Para finalizar esse vídeo, já a terceira questão, é a última do vídeo, ela diz assim, sobre as limitações ao poder de tributar na Constituição Federal de 88, pode-se afirmar que. Então, o tema daqui é em relação ao poder de tributos, né? Especificamente sobre as limitações. Isso está lá no artigo 150 da Constituição, na seção 2 das limitações do poder de tributar. Então, tá vendo que a gente tem que ler bastante essas informações da Constituição, e é por isso que eu vou fazer vídeo só da leitura deles, que é para ajudar a gente, né, a memorizar, pelo menos estar mais em contato com essas informações, né, porque elas sempre estão caindo em provas. Então, olha só, a letra A ele diz assim, é possível aumentar tributo por meio do decreto do chefe do Executivo da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Então, ele está falando aqui com a possibilidade de aumento de tributo por eles, né? Então, olha só, quando a gente olha lá no artigo 150, ele diz assim, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. Então, é vedado o quê? É vedado para quem? A União, aos Estados e o Distrito Federal e aos municípios o quê? Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então, essa parte de aumentar o tributo, ela é vedada
para todos que União, Estados, Distrito Federal e os municípios. E além disso, há outra vedação também para eles. O item ele diz assim: instituir tratamento desigual entre o que? Contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos titular ou os direitos. E, por fim, cobrar tributos. Então, olha só, o que é vedado nessa parte de limitações de tributação, né? Tanto para a União, para os estados e Distrito Federal e os municípios. É exigir e aumentar tributo, ainda mais sem autorização de lei. Instituir tratamento desigual, ou seja, todo mundo tem que estar igual, então não tem nada a ver em relação à ocupação profissional ou a denominação jurídica de rendimentos, títulos, direitos. E, por fim, cobrar tributos. Então, quando a gente volta lá, ele diz que é possível aumentar. E não, né? É uma vedação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, a letra A estaria incorreta. A letra B, ele diz assim: é possível aumentar tributo por meio de decreto do chefe do Executivo da União e dos estados. A gente viu, né, ainda agorinha, né, que cobrar tributos, ela é uma vedação. E aqui ele diz que é possível aumentar tributo. Assim como a gente viu aqui também, né? Em relação a aumentar, exigir e cobrar tributos. Então, essa daqui estaria igual a essa daqui também, da letra A. Então, estaria também correta. Então, letra C. É permitido à União instituir isenções de tributos de competência de estados, Distrito Federal e municípios quando em estado de sítio, estado de defesa ou intervenção federal. Então, bora lá. Já no artigo 151, que é continuando lá o artigo 150, é vedado à União. Então, como a gente viu no artigo 150 que ele é vedado tanto à União, distrito, municípios, aqui a gente vai ver apenas a União. Então, olha só, o que a União não pode fazer? Primeiro, instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Então, os tributos eles têm que estar de uma forma igualitária, né? Porque ele diz assim, que não seja uniforme. Se não seja uniforme, então ele tem que ser uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado. Tá vendo? Olha só a parte da uniformidade. Então, a gente está vendo toda essa parte de desigualdade no final aqui, que ele não quer que seja instituído esse tipo de tributo. Quem não pode praticar isso é a União. Então, em relação ao Estado, ao Distrito Federal e ao município. Em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais. Então, olha só, além do tributo, as concessões de incentivos fiscais elas estão dentro desse grupo, destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Então, por mais que tenha um objetivo bonito, né, que é o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico, ela é vedada por conta dessa que não seja de forma uniforme. O segundo, ele diz assim: tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores ao que fixar para suas obrigações e para seus agentes. E aí tem uma outra isenção, que é essa daqui que ele diz lá na questão, olha só. Isenção não, outra vedação, desculpa. Que é vedada à União que instituir isenções de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Então, ele não pode colocar isenção dos tributos para todos. Que lá na questão, ele diz que é permitido, né? E não é, ele é vedado. Então, tá vendo como essas questões de Constituição, ela sempre peca no mesmo, vamos dizer, na mesma palavra, porque em vez de permitido, é vedado, é registrado, registrado não, resguardado. Então, olha só, a gente tem que, por isso que é bom a gente ler bem as informações da Constituição. Então, a letra D. É permitido aos estados, Distrito Federal e municípios estabelecer o quê? Diferença tributária entre o quê? Bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.
Então, quando a gente olha lá no artigo 152, continuando, né? É vedado aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária. Então, não pode haver essa diferença tributária entre eles. Essa diferença tributária é no quê? Entre bens e serviços de qualquer natureza, não importa qual seja a natureza, e também em razão de sua procedência ou destino. Então, não pode haver essa diferença tributária tanto para o Estado, o Distrito Federal e aos municípios. Então, ele diz que aqui, mais uma vez, é permitido, e não, ele é vedado, é proibido. Então, a alternativa correta dessa questão seria a letra E, que ele diz assim: é vedado aos estados. Então, olha só, uma vedação, uma proibição. O que a gente mais viu aqui nessa questão é com relação às vedações, né? Então, olha só, é vedado aos distritos, aos estados, Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária. Olha só, a gente acabou de ver entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Então, tá vendo que ela é uma copia da letra D? Ele só mudou a palavrinha, só que aqui na letra D ele diz que é permitido, mas não, né? Ele é vedado. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra E. Bom, pessoal, finalizo aqui o vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e de se inscrever no canal e bons estudos!